Saudação, meu amigo web espectador. Estamos iniciando outro vídeo aqui no canal Maçonizando. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, não deixe de ativar o sininho e compartilhar o nosso conteúdo para que a gente alcance o maior número de pessoas possível com o conteúdo do canal Maçonizando, que visa principalmente eliminar tabus, desmistificar e falar de maçonaria de jeito sério e responsável. Né? Então, vamos lá, então, falar sobre Jesus. Né? Então, é a pergunta que muita gente faz, está muito associado às diversas acusações infundadas que a maçonaria recebe de igrejas, principalmente as denominadas cristãs, né? Que dizem que a maçonaria não adora Jesus, que a maçonaria não é anticristã, e tudo mais. Então eu vou hoje nesse vídeo falar um pouco sobre esse tema que eu acho bem importante. Né? Então nós estamos falando, queira ou não, seja você cristão ou não, do cidadão mais importante da história da humanidade. Né? Seja você cristão ou não, tá? Ele é. Afinal, é o homem que dividiu o calendário que a gente usa hoje. Ele dividiu o calendário universal. E hoje nós estamos no ano de 2025 por ser uma associação clara e direta a Jesus. Né? Então, a Jesus de Nazaré, né, e Yoshua Bar José, né, que é o Cristo, né, dentro do princípio cristão. Bom, a maçonaria é uma ordem cristã? Eu diria que sim. A maçonaria é uma instituição religiosa? Com certeza não. Né? Então, isso é um tema que também bate muito aí, é um vídeo que eu vou fazer sobre isso, né, daqui uns dias, sobre religião, né, a maçonaria ser religião, porque tem uma polêmica aí, e eu quero entrar nesse tema, mas hoje eu quero falar especificamente do fato da opinião da maçonaria sobre Jesus. É uma pergunta muito comum, né, que inclusive eu tento responder no meu livro Maçonaria, o Legado do Aprendiz, que eu lancei lá em 2020, e é necessário a gente falar sobre isso. Vamos começar pelo fato de que a maçonaria, ela operativa, ela foi a responsável pela construção das grandes catedrais que nós temos na Europa. Né? Então, hoje, nós tivemos, por exemplo, o grande incêndio de Londres, e os construtores foram da maçonaria operativa, eles foram fundamentais para o reerguimento, né, da cidade de Londres. Mas ainda nós tivemos, ao longo da formação da maçonaria especulativa, uma forte influência cristã, né, e uma forte influência mesmo. Né? Tanto que, se vocês forem ver, James Anderson, por exemplo, né, que tem a Constituição de Anderson, que todo mundo já ouviu falar, ele era um pastor evangélico. Né? Então, entre outras coisas. Né? Então, a maçonaria já tem ali na formação grandes proeminentes que alicerçaram a instituição maçônica, que eram cristãos. Hoje a maçonaria tem, acaba de se dizer, 9, 10 ritos regulares aqui no Brasil. Ritos regulares não, ritos praticados pela maçonaria regular, melhor dizendo, né? Porque rito não é regular ou irregular, porque regular e irregular é a obediência. Né? Então, nós vamos falar, então, sobre esse tema, já entrando no mérito dos ritos maçônicos, porque a maçonaria, ela tem ritos, né? Ela tem o rito. O que é o rito? É o conjunto de cerimônias utilizadas para passar o ensinamento maçônico. Isso é o rito maçônico, né? E nós temos alguns, né? Nós temos, por exemplo, o rito de Schroeder, o rito moderno, que são ritos que se afastam um pouco dessa terminologia cristã. São ritos que eles se consideram mais racionais, né? Por exemplo, o rito moderno tem uma influência positivista muito forte, né? Então, ele é um rito mais voltado ao intelecto, à filosofia e tudo mais, e não tem essa situação cristã. Por exemplo, o rito moderno, tu não abre o livro da lei na abertura do rito moderno. Claro.
Claro que por força da constituição da obediência maçônica, o livro da lei tem que estar lá no altar, mas ele não é parte importante e imprescindível do rito moderno, por exemplo. Mas falando dos ritos, dos demais ritos, o rito escocês retificado, toda a conjuntura dele, toda a formação do rito escocês retificado, ela está associada à figura do Cristo, né, que é o Redentor, né, é o elemento de reintegração da humanidade, né, que é uma filosofia herdada do rito escocês retificado, que foi herdada lá dos Ilicoan, do universo, né, a ordem essa que foi fundada por Martinez de Pasquali. Já fiz vídeo sobre eles aqui no canal. Um dos grandes discípulos do Martinez de Pasquali era Jean-Baptiste Villermoz. Né? O Jean-Baptiste Villermoz foi o criador do rito escocês retificado e foi o cara que introduziu na maçonaria os graus Rosacruzes, que eu já vou falar sobre eles. Mas, assim, o rito escocês retificado é essencialmente cristão. O rito escocês antigo aceito também, o adoniramita também. O que vocês acham? A resposta é sim. Só pelo fato de nós estarmos dedicando o trabalho a São João, nosso patrono. A São João quem foi? Foi está no Novo Testamento, né? Foi precursor do Novo Testamento, um dos precursores do Novo Testamento. Então, se nós estamos falando de São João, nosso patrono, nós estamos sim falando de Novo Testamento. E quando nós estamos falando de Novo Testamento, obrigatoriamente nós estamos falando de Cristo, né? Cristo. Nós estamos falando de cristianismo. Né? Então, nós sim temos e é inegável, pelo menos para mim, minha opinião, respeito você que pensa o contrário, essa influência cristã na formação dos ritos maçônicos. Então, existe sim essa influência cristã na formação dos ritos maçônicos. Nós temos 3 graus simbólicos, né, e eles são alicerçados muito numa filosofia. Não dá para se dizer assim que a gente menciona Cristo nos graus simbólicos, porque não é essa parada, né? Mas ele sim, só pelo fato de nós termos uma loja dedicada a São João, nosso patrono, nós sim estamos falando de Novo Testamento, e falando de Novo Testamento, nós estamos falando de cristianismo. Mas o grande alicerce mesmo, para dizer que a maçonaria tem um viés cristão, estão em duas situações. Nós temos os graus de cavalaria. Da onde que surgem os graus de cavalaria? Os graus de cavalaria se emprestam lá dos templários, pelo menos a associação romântica, não é uma associação biográfica e histórica, mas uma associação romântica com os templários, uma associação romântica com os hospitalários, né? Então, tudo isso, que depois viria a tornar-se a Ordem de Malta, né? Existe, sim, um grande viés cristão no sentido de emprestar um pouco a sua filosofia. Então, quando nós estamos falando de graus de cavalaria, nós estamos falando em graus cristãos. Né? Estamos falando em graus cristãos. Também estamos falando em graus cristãos no momento em que nós estamos falando dos graus Rosa Cruz. Quando é que surge o movimento Rosa Cruz? O movimento Rosa Cruz ele surge em 1614, não antes, tá? Então, se você é membro de alguma ordem Rosa Cruz que diz que a ordem Rosa Cruz, o movimento Rosa Cruz surge antes dos manifestos, eu sinto muito. É uma associação romântica, não é uma associação histórica. Tá? Então, é um mito fundacional, dá para se dizer assim, quando, por exemplo, a gente associa o movimento Rosa Cruz ao Antigo Egito, a gente está falando de um mito fundacional. A gente não está falando de uma história real, né? A gente está falando de um mito fundacional, assim como a gente fala de mito fundacional quando nós contamos a lenda do terceiro grau, que não é uma coisa biográfica, não é uma coisa histórica, é um mito fundacional. O mesmo acontece quando a gente fala em Rosa Cruz. Pode associá-lo ao Egito, beleza, mas é um mito fundacional. O movimento Rosa Cruz, que surge antes das ordens Rosa Cruzes, ele surge ali no ano de 1614, quando é publicado na Europa um manifesto chamado Fama Fraternitatis. Né? E em 1615 é publicado um segundo manifesto chamado Confessio Fraternitatis, e em 1616 é emitido um novo manifesto chamado Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Essa é a chamada trilogia dos Rosacruzes. Os graus Rosacruzes da maçonaria,
elas são associação direta a esses manifestos. Tá? Então, não é uma homenagem Rosa Cruz, da maçonaria à Ordem Rosa Cruz. Longe disso. Já falei disso aqui no canal. Não é uma homenagem da maçonaria às Ordens Rosa Cruz. Até porque as Ordens Rosa Cruzes que nós temos operantes hoje no mundo, elas vieram depois dos graus Rosa Cruzes maçônicos, e elas vieram depois da maçonaria. Né? Então, é muito mais plausível o contrário, que as Ordens Rosa Cruzes homenageiam a maçonaria, inclusive quando constitui a sua forma organizacional, né? Quando elas se organizam como ordem, como instituição, elas usam uma forma de administração maçônica, que foi uma receita que deu certo. Então, nisso, eu acredito que as ordens homenageiam a maçonaria. Né? Então, mas o Manifesto Rosa Cruz ele está alicerçado no quê? Em alquimia, astrologia, cabala, né, filosofia. É um chamado ao homem à era da razão. É um chamado a uma era de transformação do mundo. O grande símbolo que nós temos dentro, por exemplo, do grau 18, que é o grau do Cavaleiro Rosa Cruz, é o grau que é um grau extremamente cristão. O grau do Cavaleiro Rosa Cruz é um grau extremamente cristão. Tanto que o Cavaleiro Rosa Cruz, o irmão colado no grau 18, ele é obrigado a todo ano, na Quinta-feira Santa, que é chamada de Quinta de Doenças, fazer um banquete ritualístico, né, que é uma das cerimônias mais lindas da maçonaria, num contexto geral. Pelas falas do ritual, pela reflexão que ela nos causa, é um dos graus, sem dúvida nenhuma, o mais bonitos e uma das cerimônias mais marcantes que nós temos na maçonaria é a Quinta-feira de Doenças do grau Rosa Cruz. Mas, vamos lá. O movimento Rosa Cruz, ele empresta, então, este conteúdo, essa essência, aos graus maçônicos que foram trazidos lá por Jean-Baptiste Villermoz. Né? Então, eles são trazidos por Jean-Baptiste Villermoz e a ordem começa o movimento, melhor dizendo, começa a ganhar os intelectuais, ganhar a Europa, e hoje ele ganha o mundo. Né? Então, hoje nós temos 300 ordens Rosa Cruzes, né? E todas elas têm uma essência em comum. É os manifestos Rosa Cruzes de 1614, 15 e 16. Em 1621, nós tivemos ainda nas ruas de Paris alguns cartazes, né, que anunciavam a chegada da fraternidade dos Rosa Cruzes à Europa, né, que eles dizem lá mais ou menos assim: nós, delegados principais do Colégio da Rosa Cruz, fazemos uma visita visível e invisível a essa cidade pela graça do Altíssimo, para o qual o coração do justo se volta. Né? Nós ensinamos a falar todos os idiomas dos países que deveremos estar para salvar o homem do nosso erro fatal. Eu não lembro decor, eu sabia decor essa citação, mas hoje eu não lembro mais, porque faz muito tempo que eu não leio ela, faz muito tempo que eu não participo de Ordem Rosa Cruz, mais de 10 anos, então eu realmente não consigo lembrar de cabeça, mas eu sabia de cor essa citação. Mas o fato é que hoje nós temos os graus maçônicos que têm origem em Rosa Cruz. Aí o pessoal do rito moderno, mas nós não temos. Vocês têm sim, tá? Vocês têm sim, porque lá o grau 7 do rito moderno é o grau Rosa Cruz. É um grau Rosa Cruz. E esse grau Rosa Cruz do rito moderno é extremamente cristão. É extremamente cristão. Eles podem dizer, não, mas nós temos uma visão racional. Rosa Cruz é cristão, tá? Mas isso é uma opinião própria, respeito você que pensa o contrário. Mas se você falar em Rosa Cruz, é cristão. Tá? É cristão. O próprio símbolo, Rosa Cruz, é um cristão. É cristão, né? E, por exemplo, o pelicano que é o símbolo lá, o pelicano alimentando os filhotes, entre um esquadro e um compasso, isso é um símbolo extremamente cristão, emprestado, inclusive, da tradição católica. Né? É um símbolo cristão. Tá? Então, quando a gente fala lá no pelicano, o que está escrito lá? Está escrito INRI, né? INRI. Isso é cristão. Tá? Mas, enfim, não vou entrar mais no mérito e nem falar sobre INRI, porque daí eu poderia estar cometendo alguma indiscrição nos ensinamentos do grau 18, né? E eu não quero fazer isso, né? Mas muita gente vai, a partir daí, vai saber por onde pesquisar e o que pensar, ou até saber onde eu estou querendo chegar. Mas, ainda dentro desse escopo, quando a gente fala de cristianismo e maçonaria, a maçonaria ela tem uma relação muito afetuosa com os movimentos cristãos, tanto que nós tivemos
a questão religiosa, né, que teve o bispo da Bahia e o bispo lá de Olinda, que bateram de frente com o Dom Pedro II, que tinha o padroado, enfim, ele tinha o padroado, né, ele tinha o beneplácito, ele tinha o direito, no caso, né, de nomear e renomear sacerdotes, porque o Estado pagava os sacerdotes, porque a religião oficial do Império era a católica, né, e ele, inclusive, essa briga, né, alicerçou a proclamação da República, e também foi um movimento que dividiu muito a Igreja Católica da maçonaria. E nesse interim, a maçonaria ajuda a trazer para o Brasil o movimento protestante, fundando, inclusive, a maçonaria, sagrando dentro de um templo maçônico o primeiro bispo da Igreja Batista, né, que é o Heathcliff. Então, a maçonaria traz para o Brasil o movimento protestante, né? E lembra que nós tínhamos uma religião oficial no Império. Você que é espírita, por exemplo, sabe que o espiritismo era proibido no Brasil por lei, estava no Código Penal, porque era crime de curandeirismo, então você não poderia participar de práticas mediúnicas. É bem complexa assim, a situação do Estado do Brasil quando nós tínhamos uma religião oficial, né? Nada contra a religião católica, eu sou batizado, eu sou crismado, eu fiz eucaristia, gosto da liturgia da Igreja Católica, conheço o Código Canônico, já li o Catecismo da Igreja, então eu respeito muito a fé católica, né? Respeito muito a fé católica, mas a gente sabe que a treta, melhor dizendo, entre maçonaria e Igreja Católica, ela é muito enraizada em questões de natureza política, de natureza política. Então, nós somos excomungados? Eu diria que não, tá? Nós não somos excomungados, mas nós temos uma condenação papal, sim, né? Nós temos uma condenação papal, sim, inclusive ratificada pelo Papa Dom Pedro II, né? Ele ratifica, João Paulo II, perdão, pelo Papa João Paulo II, ele ratifica, né, essa condenação. Na época, o presidente do tribunal, o que seria equivalente hoje ao Tribunal do Santo Ofício, né, Congregação para a Doutrina da Fé, era o Joseph Ratzinger, né, que mais tarde tornar-se-ia o Papa Bento XVI. Ele ratifica lá que o católico que é maçom está em estado de pecado grave, né, então ele não pode comungar. Isso é o que prevê a ordem papal. Isso é o que prevê a ordem papal, que o católico maçom não pode comungar. Ele não está proibido de participar das atividades da igreja, ele não está proibido de ir à missa, mas ele não pode comungar, né? A menos que se confesse, né? Então, enfim, aí é uma nuance muito complexa que eu não quero entrar nesse mérito, até porque eu já fiz vídeo sobre isso, já fiz até entrevista sobre isso aqui no canal. O que eu quero dizer é o seguinte, que a essência cristã, sim, está presente nos ensinamentos maçônicos. A maçonaria não é religião, e eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse termo, porque tem muita ordem por aí que está se declarando religião para não pagar imposto, e eu vou falar sobre isso ao longo dos próximos vídeos aí, que tem muita ordem aí que está se declarando religião para não pagar imposto. Aí tu entra lá no site da ordem e está escrito, nós não somos religião, nós somos uma ordem iniciática. Aí chega o fisco, não, a gente é religião, a gente não paga imposto, né? Mas eu vou falar sobre isso futuramente. O que eu quero dizer é o seguinte, a maçonaria tem uma essência cristã, mas ela não é religião. A maçonaria não é uma entidade religiosa, ela não tem as características de uma religião, e eu vou dizer quais são as características de uma religião em um vídeo futuro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a maçonaria tem sim, dentro da sua estrutura iniciática, um viés cristão. Ela tem sim, mas ela não é religião, e você que é católico pode continuar indo na igreja, você que é evangélico pode continuar indo na igreja, você que é espírita pode continuar indo na igreja, e é isso, né? Então, era o que continha, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter respondido a pergunta, e a gente volta em breve aí, com mais vídeos aqui no canal Maçonizando, lembrando sempre que o canal Maçonizando ele tem o patrocínio
de King Parts, nós temos o patrocínio de Atacado Games, de Atacado Collections Geek Store, Golden Edition, Infinito Digital, Marketing Estratégico e Turbo Chile. A gente volta em breve com mais conteúdo de qualidade aqui no canal Maçonizando. Agora você fica com o recado dos meus livros e em seguida a nossa vinheta de encerramento. Lembrando que a gente volta a qualquer momento com mais conteúdo aqui no canal. Valeu! Thank you.